Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco neste momento. Depois de um período sabático, 2 anos, conforme eu dizia para a Selma, para o Osório, para o Vainer, para a Maurília, estamos de volta, depois de enfrentar uns perrengues que fazem parte, conforme a gente até vai ler alguma parte de André Luiz aqui. E com o amadurecimento, com a passagem do tempo, nós que somos frutas já maduras, prontas para cair do pé, né? Só dar uma chacoalhadinha, a gente ainda vê estarrecido como a gente ainda tem muito que caminhar. Eu lembro de ele não era grego, mas ele foi considerado um filósofo grego. Ele nasceu no Egito, 204, 205 depois de Cristo, e desencarnou em 270. Ele nasceu no Egito e desencarnou na Itália. Plotino. Plotino, naquela época, dizia, em suas filosofias, que toda a humanidade da época aceitava que nós, ao morrermos, ao desencarnarmos, nós teríamos que voltar em outros corpos para expiar, exatamente isso, expiar as nossas faltas. E a humanidade da época, acredito que naquela época a humanidade devia atingir quase 1 bilhão de habitantes, aceitava, a grande maioria, não totalidade, que não é absoluto, aceitava o que Plotino escrevia. E nós viemos nesse ir e vir, atravessando a porta do túmulo, e vemos aqui, e parece que estamos cada vez mais, a impressão que temos, desagregados. Parece que estamos perdidos, divididos, intolerantes. Então, eu vou ler aqui uns trechinhos do livro de André Luiz, do site Eu, um site muito bom para estudo. Ele diz assim: a coroa da sabedoria e do amor é conquistada, 2 pontos. Já digo as três formas necessárias. Eu sempre digo que nós somos anjos, já somos anjos, pela sabedoria, pelo conhecimento que temos, de uma asa bem desenvolvida, a asa da cultura, do conhecimento, da compreensão. Nós já temos esse preparo, então nós já temos uma asa bem desenvolvida, e ela pode crescer mais. Mas nós já estamos atingindo realmente grandes passos na evolução científica, cultural e assim por diante. Mas ainda na sabedoria, nós ainda penamos. E André Luiz coloca assim: a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por associação da criatura aos propósitos do Criador. Nós temos que nos aproximar do Criador, das leis do universo. Se ele é absoluto, antes dele não tinha ninguém, porque se tivesse alguém antes dele, ele não seria Deus. Deus seria quem estaria antes dele. Ele é o Criador. Então, nós temos que nos aproximar dos propósitos que ele tem para nós. E quais são esses propósitos? Cada um de nós temos essa transcendência de vida eterna. Alguns acreditam mais, outros acreditam menos. Depende do conhecimento, da instrução de cada um. Nós chamamos de ignorância não na parte de violência, mas ignorância de conhecimento. Por esforço. Se não nos esforçarmos a compreender esses propósitos, se nós não nos esforçarmos, não estudarmos, não buscarmos, nunca vamos fazer essa asa da sabedoria crescer. Então, para que eu tenha, e quem coloca isso é André Luiz, para que eu tenha esses passos evolutivos, eu tenho que fazer algum esforço. Não adianta ter como pessoas que, de repente, por deslizes financeiros, deslizes amorosos, relacionamentos, ou outros problemas, as agruras da vida do dia a dia, sentam no sofá e ficam chorosos esperando alguma solução para o seu problema. Não, ele tem que se esforçar. Porque se esforçar é libertador. Se esforçar faz parte de encontrar a paz. E principalmente de avançar
nesses propósitos, nos aproximarmos daquilo que Deus preparou para nós. Nós nunca seremos absolutos, sempre vamos ser relativo, mas vamos procurar ser relativo o mais perto possível do absoluto. O absoluto é Deus. Já colocava Allan Kardec. E o último, ele diz assim, por evolução. Eu, entendendo os propósitos do Criador, me esforçando por esses propósitos, eu vou evoluir. E isso vai fazer com que eu busque a minha luz. Que luz é essa? Vamos agora, para lembrar da luz, vamos lembrar de André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, Chico e tantos outros. Ali a gente encontra a luz. Simplicidade. Não tem ganância, não tem apego à materialidade. Enfim, eles são exemplos. Nós podemos pegar fora do Espiritismo outros que lutaram pelo bem, plantaram sementes, tipo da semente de mostarda, que tem que sair do casulo para germinar. E eles fizeram isso. Podemos citar aí vários e vários. Né? Freiras, religiosos, cidadãos comuns. Podemos ficar aqui várias horas, de repente, citando geração por geração aqueles que nos ajudaram. E também tem os anônimos, como aqueles mártires da Coreia, que morreram porque pregavam a religião, foram sacrificados. Mas hoje a Coreia é cristã. Então nós podemos pegar os anônimos e aqueles que a gente conhece através da mídia. Então nós vamos evoluir. Mas ainda André Luiz vai colocar para nós, deixa eu trabalhar direitinho aqui, né? Ele vai colocar para nós outro pedacinho que eu achei interessante. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura, 2 pontos, não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, o seu mundo inferior. Todos nós temos esse mundo inferior, que está ali no fio da navalha, que nos divide entre o bem e o mal. Por isso que muitas vezes a gente dá um passo, às vezes, e o outro diz, mas não pode que o Arlindo fez isso. Mas não pode. Eu tenho o meu mundo inferior. Vocês têm o mundo inferior de vocês. E aqui, essa noção de estudo da reencarnação nos traz essa visão de podermos entender isso. Mas também lhe fornece o remédio eficiente e salutar. Quanto mais, nem aqui nós temos os trabalhadores, nós temos os frequentadores, que são todos estudiosos dessa escola espiritual, todos aqui estão buscando isso. Todos. Imagine se uma grande parcela da sociedade humana, em todo o planeta, buscasse isso. Buscasse esse conhecimento, buscasse fazer com que sua luz, sua simplicidade, sua humildade florescesse, a sua generosidade, assim como esses são os tributos cristãos que Deus propôs para nós. Ele é magnânimo. Deus, nós deixamos de acreditar naquele Deus carrancudo, vingativo, que criou uma pena, como é que se diz? Eterna, de sofrimento nos infernos, no umbral. Não. Ele oportuniza. Mas podia dizer, mas por que ele, já me perguntaram isso, mas por que ele não me ajuda a eu sanar esses problemas? Não. Ele nos deu o mais importante, a vida e a eternidade. E nos deu as ferramentas, através do desenvolvimento da inteligência cultural e conhecimento, para desenvolver nossas potencialidades e combatermos. Lá quando nós descarrilhamos o trem dos trilhos no passado, em vidas passadas, cada um descarrilhou seu trem, cada um cometeu as suas expiações, cometeu os seus erros, os seus enganos. E agora, nós somos buscados a acordar. Eu estava conversando com o pessoal, que cheguei mais cedo, que a gente pega muito trânsito no asfalto, aí, corre risco de pegar acidente, coisa. E eu tenho observado, e conversei com o pessoal ali, anterior, no cafezinho, que nós no Brasil, por exemplo, hoje no Brasil,
O que impera é a intolerância. A intolerância é contra esses princípios evangélicos, esses princípios morais. Porque nós temos a personalidade congênita, ou seja, ela veio conosco, ela é inata, e nós temos que trabalhar essa nossa personalidade, porque ela já foi lá atrás manchada pelos meus erros. E eu tenho que trabalhar para ir consertando, entre aspas, essas minhas agruras, ou esses meus deslizes, ou esses meus crimes do passado. E nós somos orgulhosos, vivemos com nossas luzes apagadas, somos gananciosos, somos invejosos. Enfim, nós esquecemos que nós viemos aqui, chegamos nus e nos voltaremos. E não levaremos nada de material desse mundo. Levaremos, sim, a nossa bagagem. Esse livro branco que recebemos e o que nós escrevemos nele com o nosso comportamento na evolução de nossas corrente de reencarnação. Eu gosto muito, e André Luiz diz assim, não precisava ser assim, ele diz assim, a humanidade, devido a esse tipo de comportamento, esse tipo de escolhas que fazem no dia a dia, está tendo uma evolução lenta e dolorosa. Não precisava ser assim. Nós estamos tendo uma... A gente observa que no Brasil hoje nós estamos divididos, irmão de um lado e irmão do outro, por causa de uma simples falta de respeito à opinião do outro. Nós temos que cativar, nós temos que procurar sempre lembrar do Criador. Temos que ser resiliente na dor e temos que ser agradecido no sucesso. Isso é importante. Hoje, mesmo com essas 50 e tantas mil religiões, denominações religiosas que existem no planeta, eu admiro. Porque mesmo que a pregação do evangelho seja enganosa, seja de uma forma ignorante, mas eu respeito. Prefiro que o jovem esteja lá, porque ele está em busca de boas energias, de boas informações, do que esteja numa boca de fumo, esteja num assalto, num roubo, e que pode ter a vida ceifada antes do que era para ser. Então nós temos que buscar, nós que fazemos parte já de um conhecimento, temos uma responsabilidade maior, procurar fazer com que essa mensagem do Espiritismo se propague. Como veio, de repente, o vírus do Covid, se alastrou com uma rapidez, e nós temos dificuldade de fazer com que essa doutrina se espalhe com essa rapidez de uma doença tão temerosa. Nós, seres humanos, pelo egoísmo, pela cegueira de eu sou melhor que o outro, eu sou mais que o outro, temos perdido tempo valioso. Se formos somar matematicamente no computador, uma caneta e um papel, nós vamos ver que nós perdemos boa parte de nossa reencarnação sem saber o que fizemos. Sem saber quanto tempo perdido. Lógico, o grupo que faz essa casa funcionar, os frequentadores estão em busca de conhecimento, de uma paz de espírito, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo de uma consolação, estão no caminho certo. Estão no caminho certo. Mas quantos lá fora, quantos nesse mundo estão com ódio no coração, estão com mágoa, estão, enfim, cultivando a dor. E a dor, quando se cultiva, ela vem. Ela germina e ela é forte e cobradora. Ela cobra caro. Daí a gente perde toda a esperança, perde tudo aquilo que a gente acreditava, muitas vezes, por falta de resiliência, de se aproximar do Criador. É nessa hora que o Criador está mais perto da gente que a gente imagina. Por ele ser onipotente, por ele ser onipresente, ele não vai postar a mão e te fazer um milagre. Isso não existe. Cada um de nós temos nossa trajetória. E nós participamos muitas vezes da programação dessa trajetória. Então, com resignação, com dedicação, com amor ao próximo, com respeito às opiniões que não me agradam,
com respeito às opiniões que são contra as minhas, vamos sendo resilientes. Vamos seguindo em frente. A vida segue. Para que possamos pelo menos, não cometer novos deslizes, novos sofrimentos futuros. Preferível carregar essas pedras nos ombros agora, que na próxima reencarnação. E na próxima reencarnação eu posso não ter tantas pedras para trazer. Que meu fardo seja menor pelo meu merecimento. Porque eu fiz por merecer. E nós somos merecedores por luta, por esforço, por dedicação. Ninguém é merecedor por ser mais bonito, mais jovem, mais forte, enfim, qualquer outra qualidade em relação ao próximo. Não, não é isso. Nós somos, sim, pelos nossos valores, pela nossa dedicação ao próximo, pelo nosso poder de entender as coisas como são. E sempre temos que ter em mente, para nós não existe absoluto, só o Criador. Nossa opinião é relativa, a opinião do meu contraponto é relativa, nossa vida é relativa, nossa reencarnação é relativa, mas ela é importante. Eu estava lendo, nessa semana que passou, que um cientista, duas coisas interessantes. Um dos maiores geofísicos japonês, não lembro o nome dele agora, ele tem o cabelo comprido, branquinho, ele, através de uma equação, provou para a ciência que Deus existe. Através dos tânquions. Tânquions são micropartículas da matéria que podem ser isoladas do universo. Vou parar por aqui porque é meio complicado, é física quântica. Ele provou para a ciência. Aí um outro cientista, daí um astrônomo, diz que dentro de 20 anos nós teremos contato com outros encarnados de outros planetas. Encarnados. Não reencarnados, encarnados. Nos próximos 20 anos. Nós sabemos que nas muitas moradas do Pai tem vida de tudo quanto é forma que a gente possa imaginar e não imaginar. Corpos, né, que a gente nem imagina a sua forma e que tentam trazer para nós através do cinema, de figuras, de desenhos, figuras às vezes assustadoras, normalmente que querem nos destruir. Para ver como nós temos o princípio do nosso íntimo da destruição. Por que nós não podemos pensar ao contrário? Que eles vão nos trazer conhecimento, vão trazer alguma coisa a mais para que nós possamos acelerar a nossa evolução. Espíritos mais evoluídos que virão aqui como estão chegando, dizem os índigos, que vêm trazer para nós mais sabedorias, mais amor, mais subserviência, enfim. E nós acreditamos, ficamos empolgados, vai chegar os nossos irmãos. Eles já estão no nosso meio, eles estão aqui, eles nos ensinaram muito, desde a época onde nós ainda estávamos testando os corpos que poderiam suportar a reencarnação de um espírito. Eles vieram sempre. Muitas coisas que nós temos aqui foi eles que trouxeram para nós, ajudaram, como os exilados de Capela e assim por diante. E um dia nós seremos exilados da Terra, iremos ajudar outras civilizações com nossos conhecimentos também a avançarem. Porque a criação, agora foi lançado o telescópio Webb, e ele está mostrando os berçários mais antigos da criação, que é fantástico. Deus não para, Deus cria o tempo todo. E nós fizemos parte dessa criação. Nós não somos aquele pingo de areia no universo ou no multiverso. Nós somos todos. Cada partícula que faz parte da criação é importante para a lei. E a lei é imutável. A lei, se ela não fosse imutável, a lei da natureza, então Deus também não seria absoluto. Mas como Deus é imutável, as leis são imutáveis. Quando se imagina Deus, não queira personificar nossa pessoa. Só a questão número 1 do Livro dos Espíritos basta para nós por enquanto. Só. Não precisa mais que isso. Não discuta.
Não tento entender. Deus é o princípio de tudo. Por enquanto, isso é o suficiente para nós. E Ele transcende porque Ele nos fez esse imenso universo só para os terráqueos, só para nós que estamos aqui. Aquela música Skyline Pitchon, daquele tecladista inglês, Elton John, ele fala nessa música que nós damos valores para as pessoas que morrem e não para as pessoas que estão vivas. Nós brigamos o tempo todo, a pessoa morre, nós levamos flores, vamos no velório, vamos no funeral, vamos na sepultura. E enquanto nós não damos valor para ela quando está viva, nós brigamos, discutimos. Então nós temos que dar valor para a amizade, dar valor para a família, dar valor para os colegas de trabalho, dar valor para aqueles que nos rodeiam. Mesmo que seja um pobre coitado, morador de rua, que está ali de repente no nosso caminho, por algum motivo, sei, de repente, por algum motivo, tem garantia que não pode ser Jesus disfarçado, como já foi feito filme, que eu achei interessantíssimo, eu acho que é o Alto da Compadecida, né? Um filme, uma comédia brasileira, e Jesus aparece disfarçado. Então, nós, seres humanos, nós, espíritos encarnados, estamos num corpo provisório. Pode ver que a própria mídia, enquanto você está vivo, fulano de tal fez lá alguma coisa. O corpo do fulano de tal, daí já não chamam mais de fulano. O corpo. Não é comum isso? É comum. Porque realmente o espírito é que comanda esse corpo. Nós não somos a favor, nós não estamos a serviço do corpo. O corpo está a serviço de nós. Temos que viver enjaulados, engaiolados ainda, porque é necessário nesse planeta. Comermos, por exemplo, vitaminas, proteínas animal, é necessário para o nosso corpo. Os veganos ou os naturalistas, eles já são escolhas que transcendem. Já quem sabe, eu não tenho esse conhecimento, mas quem sabe já seja uma evolução, que no futuro todos nós passaremos. Mas por enquanto é necessário a proteína animal. Por enquanto é necessário. Tem veganos que não conseguem fazer jejum, porque eles não têm proteína. Eles facilmente padecem de alguma fraqueza. Mas eu admiro o capricho, eu admiro a força de vontade, o esforço. Nesse tipo de esforço nós temos também nos espelharmos para sermos melhores, para evoluirmos. Claro que isso não se faz. Olha, lá no ano 204 a 270, esse filósofo já falava sobre expiação das faltas cometidas, e nós já estamos 1800 anos quase na frente, e ainda continua a mesma coisa. Mesma coisa. A única coisa que mudou para nós na época é a qualidade e a tecnologia da vida. Mas os problemas, as agruras, os conflitos, são sempre os mesmos. Traição, ganância, roubo, assassinato, enfim, tudo que pode se imaginar que aconteça hoje, de negativo ou de positivo, naquela época também já acontecia. Eu, recente viagem agora, eu estive dentro do Coliseu de Roma, que eles reabriram. Quando eu entrei lá dentro, eu tive quase que sair correndo da energia negativa. Lá, a guia diz que num dia eles matavam 9.000 animais. Sacrificavam 9.000 animais. 200, 300 pessoas, cristãos, eles soltavam os leões para comer os cristãos vivos. Os cristãos se reuniam num bolinho, rezando, e eles eram trucidados pelos leões. O leão é uma fera. Ele não tem raciocínio lógico. Ele ainda é um princípio de vida, ainda em evolução, atrás de nós ainda. E realmente, olha, também a gente vê que as pessoas vão, né, muita gente visitando, muita gente indo, por curiosidade, mas aí dá para entender hoje ainda os estádios de futebol, por exemplo, nós estávamos conversando, né, velho? Os estádios de futebol são arenas modernas. Pessoas ainda morrem por causa desse estádio de futebol. Quantos jovens, quantas pessoas perderam a vida por causa dessas arenas de futebol? Não são poucas, gente, não são poucas. Então,
Nós temos que ver o que André Luiz nos coloca, o conhecimento que nós temos do Livro dos Espíritos, o conhecimento que nós temos da obra de Chico, através de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de André Luiz. Nós temos que cada vez mais nos dedicarmos, sermos pessoas, podemos até ser chamados de nerds. Eu gosto de ser chamado de nerd, mas eu gosto de estudar. Eu gosto de ir atrás de assunto que traga conhecimento. Não coisas banais, brigas políticas, esquerda, direita, centro, baixo, em cima, do lado. Isso não me importa. Eu sou brasileiro, eu quero o melhor para o Brasil. Não importa quem vai fazer o melhor, eu quero o melhor para o Brasil. Porque eu sou brasileiro, conheço a língua, conheço a cultura, conheço a história do meu país, do nosso país. Diz que Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus é criador de tudo e de todos. Deus não favorece um piscar de olho de ninguém. Deus trata todo mundo igual. Ah, mas ele penaliza. Ele não penaliza. Existe a lei universal. Como existe a lei do homem. Se eu transgredir a lei do homem, eu irei responder. A lei civil, a lei criminal e a lei de trânsito. São as 3 leis dos homens. Se eu infringir na BR-101, que é 80, ou 100, eu for 120 e for multado, eu não posso ficar revoltado. Eu estou errado. É a lei. Eu infringi a lei. A lei civil e criminal, eu não devo atentar à vida de ninguém. Por qualquer motivo que seja. É difícil? É difícil. Mas eu tenho que trabalhar isso em mim. E eu tenho que cumprir a lei universal. A lei universal, eu penso assim, imagine todo mundo agora mentalmente, um grande campo verde, de repente um penhasco, de infinita altitude. Ali tem uma cerca e diz assim, não ultrapasso, perigo. Isso é a lei de Deus. Se ultrapassou, você vai cair no penhasco. É a consequência. Essa é a lei. Se você infringir a lei, você vai ter que assumir as consequências. Então, lei é para ser respeitada. A lei universal é imutável, ela sempre será a mesma, durará para sempre, porque Deus é eterno e nós também somos eternos, porque somos criatura dele. E a lei universal, a doutrina espírita traz para nós de uma clareza tão grande que não é difícil de entendê-la. Mas, por nossa teimosia, por nossos atos impensados, nossas escolhas erradas, a gente vive infringindo a lei. E principalmente pela idioplastia, que é pelo pensamento. O pensamento da gente, ele é rápido, na velocidade da luz. E a gente é muito vingativo para o pensamento. Somos mesmo. É muito difícil de nos vigiar pelo pensamento. Mas é ali que reside toda a nossa concentração, ali que diz que nós temos que viver em oração, não é rezando Ave Maria e assim por diante. Nós temos que viver em alerta, atento, para que não se cometa deslize. Nós temos uma grande prova moderna que nos testa quase que diariamente, que é o trânsito, por exemplo. É uma grande prova. Quando tem um engarrafamento, e às vezes alguém passa ali querendo ter vantagem, o engarrafamento é para todo mundo, não é só para você. Para que se estressar? O engarrafamento não é só para você. Para quem vai baixar as energias e que às vezes algum espírito ali, esperando esse momento, te encontra. Não há necessidade. Se alguém te corta, imagine que pode ser um médico socorrendo alguém, e esse alguém pode ser alguém da família sua. Ou pode ser um bandido em fuga, que se você vai enfrentar ele, ele vai voltar e vai fazer alguma coisa errada com você. Ou simplesmente uma apressadinha. Deixa. Mas nós somos intolerantes. Nós já imediatamente fizemos sinais maldosos, damos sinal de luz. O trânsito é a maior prova diária da nossa imperfeição. O trabalho, os filhos, isso faz parte do cotidiano. Mas o trânsito é uma coisa independente, é uma coisa que eu enfrento todo dia. Como motos, né? Porque na nossa região nós temos mais de 80 mil motos, então nós temos muita gente, muito trabalhador que vai de moto, e nós que estamos dentro do carro temos que cuidar deles. Todo dia, gente, todo dia desencarna um motoqueiro em Santa Catarina.
Todo dia, não passa um dia que não desencarna um motoqueiro ou uma motoqueira. Então, nós que somos, se você é motoqueiro, respeita os carros. Nós que somos motoristas de carro, respeitamos os motoqueiros, os ciclistas. Isso tudo faz parte da evolução. Essas coisas simples. Ensinar a criança a rezar, ali aquele netinho, o sobrinho, o filho que está vindo ali, que está chegando à idade da razão, aí 6, 7 anos, dá um pouco de religiosidade no coração dessas crianças. Porque a nossa geração atual, essa geração jovem do Brasil, estou com medo deles tocar a sociedade num futuro próximo. Eles estão meio assim, não comprometidos com o compromisso, que é levar uma sociedade. A nossa geração está partindo. Nosso tempo está acabando. E essa geração que está vindo precisa de responsabilidade. Precisa. Apesar de ter leis que protegem demais, mas temos que respeitar as leis, assim são, para poder respeitar as leis universais. Então nós temos que realmente educar nossas crianças. A família educa. Por exemplo, por conversa, por leitura, por evangelho no lar. Enfim, nós temos muitas ferramentas. Quanto tempo tem? Vai, né? Hã? Tá. Até 15 para as 9. Então nós, com essas ferramentas, temos que aproveitar o momento pedagógico dessas crianças. Eu tenho a minha neta de 13 anos, eu estava comentando com a Maurília, nessa viagem que nós fizemos, ela estuda num colégio salesiano. Cada igreja que ela entrava, ela ia lá no cantinho fazer a oração dela. Eu achava bonito. Eu não concordo muitas vezes com a pregação do cristianismo, da forma que é pregado, mas eu respeito. Eu achava lindo, porque a minha neta estava começando a ter um pouco de religiosidade no coração. Isso é uma semente. E espero que gere fruto nela. Fiquei assim, um avô orgulhoso, porque é difícil hoje em dia ver jovens com 12, 13, 14 anos, né? Por exemplo, aqui na questão da casa espírita. É difícil você ver uma leva de 10, 15 jovens reunidos para vir ouvir a palavra. É difícil. Mesmo, na minha época que eu estudava em Florianópolis, na década de 70, nós tínhamos uma igreja, era a igreja evangélica, essa como é que é? A protestante, como é que chama? Protestante, né? Não. A luterana. Em Florianópolis tem uma igreja bem no centro. E como nós éramos estudantes, nós era pobre, tudo coisa, e a gente, eles tinham embaixo da igreja deles, eles tinham um salão ecumênico. Se reunia de tudo quanto era religião. Jogava ping-pong, estudava a Bíblia, jogava tranca, canastra, essas coisas, dominó. A gente fazia de tudo. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje é baile funk, essas danças sensuais. Hoje em dia sei lá, baladas, esquentas e não sei mais o quê. A juventude não está com responsabilidade para assumir o nosso trabalho. Está difícil. As faculdades, as universidades nossas, eu fico assim, fui professor muitos anos, né? Eu não teria condições de dar aula hoje. Eu ia apanhar do primeiro dia de aula. Eu ia me bater. Porque eu acho que a criança, o jovem está lá para aprender. A ser educado para aprender a parte que transcende a religião é na família. Os valores religiosos, valores morais, é na família. A escola dá o valor da cidadania e a cultura. A escola ensina o amor pela pátria, as culturas, o respeito e assim por diante. A cidadania e também a parte cognitiva, que é 1 mais 1, 2, assim por diante. Babá, bebi, bobu, assim por diante. E nós estamos perdendo grandes oportunidades e essa juventude está vindo, como se diz antigamente, transviada. Transviada, perdida, é tudo manice, tudo é festa. Tudo é festa. E também a sensualidade tomou conta muito rápido. Eu sou assim, sempre fui, desde novo, eu sempre fui de opinião que a mulher devia ser empoderada igual o homem. Igual, 50-50. Lava a roupa, lava a louça, enxuga a louça, arruma a cama, 50% cada um. Sempre fui dessa opinião. Sempre fui. Se sabe cozinhar, ajuda. Se não sabe cozinhar, ajuda de outra forma. Entendeu? Então, e a mulher se empoderou hoje, mas se empoderou de uma forma meio equivocada. Eu sou a favor
A mulher não pode sofrer o que sofreu no passado. Não pode. Muitos homens hoje, ou muitas mulheres hoje estão sofrendo uma reencarnação invertida porque fizeram no passado. Mas hoje, o respeito do casal é fundamental como dizia a Maria, hoje eles são mais namoridos, né? Hoje o valor do casamento mudou, mas isso também tem pouco importa. O que tem que existir é respeito e olhar para o mesmo norte. Para o mesmo norte. Incluindo sapos, às vezes, incluindo rãs e assim por diante, para que a coisa caminhe. Não pense que um casamento ou uma vida a dois é um mar de rosas. Por que não é? São duas personalidades, dois caráteres diferentes e duas formações familiares diferentes. Então, o único que não é nosso parente é a nossa esposa, nossa companheira ou nosso companheiro. Não são nossos parentes. São nossos parceiros. E nós estamos ali para, junto, olhar sempre para o mesmo rumo. Trabalhar para aquilo ali. Educação dos filhos, se tem sonhos a realizar materiais, trabalhar por esses sonhos materiais, isso não é pecado. O que não pode é querer adquirir em detrimento do sofrimento de outros. Isso quem faz muito no Brasil é político. E nosso sofrimento, eles levam a vida deles. Mas a rainha agora desencarnou e já está lá respondendo o que ela fez de bem e fez de ruim. Certo? Mesma coisa. Por exemplo, a rainha Elizabeth. Existe uma série da vida dela que eles foram contra, eles tentaram impedir. Mas foi feita a série e desde o pai dela, tudo. E ela viu 99% da população mundial nascer. 1% ela não viu, que era mais velha, são mais velhos que ela. Então, essa rainha, ela foi uma grande... porque é uma tradição. Desde o rei Alfredo, em 900, que foi o que unificou a Inglaterra, por isso que chama-se Reino Unido, Alfredo era muito religioso. O rei Alfredo. Nessa época, o nome das pessoas ainda era em latim, na Inglaterra. Era Essex, Nortúmbria e outros reinos lá, que foram unidos. Foram unidos e formou então o Reino Unido, que é a Inglaterra. O sonho dele era... Mas ele era muito religioso. Ele era muito religioso. Mas depois, no caminho, no ano 1000, 1200 para frente, começou daí o poder. E não mais... Ele escrevia toda a história que ele ia realizando, ele ia escrevendo. Como é que chama? As Crônicas de Alfredo. E ele... Até hoje ele é assim, admirado na Inglaterra. Então, a gente tem lá no passado pessoas, espíritos que fizeram a coisa certa, plantaram sementes boas. E nós, com o passar do tempo, fomos desvirtuando. Hoje, se cria no Brasil, vou citar o Brasil, mas é no mundo. No planeta Terra. Se cria alguma coisa, o malandro está ali estudando como que ele vai tirar vantagem daquilo. E não como ele vai ajudar a pessoa a se beneficiar daquilo. Sempre tem alguém estudando uma forma de tirar proveito próprio. Isso é momentâneo. Ninguém vai ser feliz aqui retinho. A felicidade aqui funciona assim. Nós vamos ser felizes quando voltarmos com essa asa da sabedoria proporcional à asa do conhecimento. Aí seremos felizes. Aí iremos ser felizes porque nós estaremos ajudando a obra do Criador. Estaremos ajudando, como tem Espírito nos ajudando agora, nos ajudando a evoluir. Nós iremos ser, sim, anjos, espíritos, bons amigos, ajudando espíritos a evoluírem. Porque essa evolução vai ser eterna. Não vai ser num estalar de dedo. E muito, como diz o doutor Inácio, nas muitas moradas do Pai, há necessidade de trabalhadores. Então, é a necessidade que evoluímos para que possamos ajudar a obra divina. Essa é a missão, esse é o propósito que Deus nos criou. Para que possamos nos angelizar e ajudarmos na sua obra. Por enquanto, nós só queremos a boa vida. Nós queremos aqui só os benesses da reencarnação, de aproveitar o máximo que puder como se estivéssemos de férias. Nós não estamos de férias. Nós estamos aqui resgatando, estamos aqui aprendendo e estamos aqui nos renovando. E isso é importante. Quanto mais eu atrasar, mais eu vou sofrer. André Luiz, Joana de Ângeles, principalmente e também Emmanuel,
eles nos trazem uma mensagem clara, um falando de um setor, outro falando de outro, outro falando de outro. Juntando essa obra, nós temos todas as ferramentas possíveis e imaginárias para podermos nos auxiliar e auxiliar ao próximo mais ignorante. Espero que vocês, ao retornar aos vossos lares, desculpa alguma coisa que transcendeu o que vocês esperavam, e que vocês possam retornar iluminados, uma paz de espírito, imbuídos sempre da boa vontade e do esforço. Nunca se esquecer, tudo na vida se adquire a benevolência e também o merecimento pelo esforço. Nada vem de graça, seja na vida material, seja na vida espiritual. Precisamos nos esforçar. Malandro perde tempo. Malandro no bom sentido. Perde tempo, depois que voltar para o mundo espiritual, vai pedir, vai rogar para voltar o mais rápido possível, para poder, como é que se diz, resgatar esse tempo perdido. Mas tempo perdido não se resgata. Tempo perdido foi perdido. Temos que aproveitar. Então, nos momentos que estivermos sozinhos, não sabemos o que se vamos para a direita, para a esquerda, para a frente, para a geladeira, para o quarto, para onde for, pega um bom livro. Vão nesse site que eu passei para o pessoal aí, H-E-U. Ali tem o que vocês possam imaginar de resposta de obras a respeito da lei do universo. O que vocês quiserem, o que vocês vão imaginar, por que tem débito mental, por exemplo, por que tem isso, por que tem aquilo, por que tem gente ganhando na loteria, por que tem gente não ganhando na loteria, tem tudo o que vocês imaginem. H-E-U. Alguns já têm aí, eu já passei, já baixaram. Esse site começa com Allan Kardec e com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Você vai na ordem alfabética, você vai encontrar o assunto que você quiser, de A a Z. Você tem ali uma vida ou várias reencarnações para estudar e aprender e aprendermos. Eu já, desse livro aí, eu já devo ter visto uns 2, 3% desse site. Ele é imenso, ele é grande. Ele leva você a pesquisas em outros sites, leva você a pesquisa em outros links, e você vai estudando, vai se interessando e vai indo, e é interessantíssimo. A gente se conhece melhor. E a gente, pior de tudo, que a gente sente muitas vezes vergonha. E como a gente é pequeno. Então, que Deus ilumine os vossos caminhos e que nós nos sentimos protegidos por Ele quando nós estamos sempre num estado espiritual de boas energias. A todos uma boa noite. Muito obrigado.